Estamos de volta com o Jornal do Rio e a gente abre essa edição com um flagrante feito por moradores da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, agora há pouco. Olha só essas imagens. Um carro da Polícia Civil, veja só, você consegue acompanhar aqui, ó, nesse momento, com a sirene, inclusive, ligada. Esse carro para próximo a um quiosque na orla da praia, ali entre os postos 7 e 8, para que os policiais comprem cerveja. Eles chegam, param, escolhem os engradados, colocam na parte da compra na calçada, depois 2 caixas de cerveja dentro da mala da viatura e aí, ó, sirene ligada, a pista ali com o trânsito interrompido naquela região por conta dessa ação desses policiais que tranquilamente seguem por ali, colocando essa bebida na mala do carro. Aí, ó, o engradado, inclusive, chegando nesse momento. Eles saíram daí, seguiram em direção aí pelo trânsito, ligaram a sirene para poder não ficarem presos ali no congestionamento do fim de tarde. A Secretaria Estadual da Polícia Civil já foi acionada, encaminhou o vídeo para a Corregedoria para instaurar um procedimento disciplinar. É cada uma que a gente vê por aqui, né? Seguimos juntos, trazendo para você agora informação sobre um caso de violência que aconteceu na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Também o mesmo bairro que a gente percebeu aí essa ação. Uma médica de 61 anos estava chegando em casa depois de uma festa e naquele momento que o portão vai abrindo, ela é abordada por criminosos que atiram e fogem. A polícia não descarta nenhuma hipótese na investigação desse caso. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do prédio. Na noite de quinta-feira, a médica Maura Soares, de 61 anos, chega de carro no condomínio onde morava, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ela voltava da festa de aniversário da mãe e espera o portão da garagem abrir. Em seguida, os criminosos param em um veículo logo atrás dela. Quando Maura entra na garagem, um dos bandidos faz a abordagem e atira contra a mulher, que perde o controle do carro. Eles fogem sem levar nada. Maura foi levada ainda com vida para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos. Nesta sexta-feira, o irmão da vítima esteve no Instituto Médico Legal. Antônio Soares acredita que Maura tenha sido morta por engano. Uma hipótese de que o alvo era direcionado a uma pessoa que mora no prédio, que tem o mesmo carro e que lida com segurança, uma desembargadora, alguém que pode ter sido confundido e pode ter sido premeditado. Apesar da declaração, nenhuma linha de investigação foi descartada. Uma delas é de que a médica tenha sido vítima de uma tentativa de assalto. O carro usado no crime foi roubado de um motorista de aplicativo que ficou em poder dos criminosos. Os bandidos ainda realizaram algumas tentativas de assalto na região antes de abordarem a médica. Os investigadores vão analisar imagens de câmeras de segurança da região para identificar os autores do crime. Vizinhos disseram que o veículo já estava parado na rua momentos antes da ação. Maura morava no condomínio há 3 anos. Era solteira e não tinha filhos. Eu não consigo entender, eu já moro aqui há mais de 30 anos, aqui nunca teve isso. A delegacia aqui, 100 metros da delegacia. Estou perplexa, querendo entender a razão. O Jornal do Rio está de volta e a gente fala sobre uma acusação de um passageiro do metrô de que foi imobilizado por seguranças do transporte. Ele alega que foi vítima de racismo, já o segurança alega que foi ameaçado pelo passageiro. A Polícia Civil e a concessionária apuram esse caso. Nas imagens gravadas por passageiros, é possível ver Edivan dos Santos, de 35 anos, sendo imobilizado no chão da plataforma por um segurança. No fundo da imagem, veja que o filho da vítima, de apenas 9 anos, chora e é amparado por 2 mulheres. Edivan, que é açougueiro, conta que está desempregado e voltava da igreja com o filho quando foi abordado pelos seguranças ao tentar passar o menor junto com ele na roleta. Chegaram a me parar e me obrigaram a eu pagar. Eu fui, meti a mão no meu bolso, tirei R$5, fiquei do outro lado onde eu já tinha pago e dei o dinheiro para ele. Ele retornou, pagou, eu passei por segurança, ele estava me oprimindo com o olhar e eu fui seguindo, eles ficaram fazendo contato com mais demais segurança e eu fui seguindo viagem para embarcar na plataforma com meu filho. Imagens de câmeras de segurança da estação mostram quando Edivan tenta passar pela roleta sem pagar a passagem do filho. Ao perceber a ação, o segurança pede para que o cliente pague o bilhete do menino, já que crianças a partir de 6 anos não têm
sem gratuidade. É possível ver o garoto indo até a bilheteria. Segundo o Metrô Rio, neste momento, os seguranças dizem que foram ameaçados por Edivan. Os agentes contam que ele teria dito que iria em casa pegar uma arma e que voltaria à estação. Em meio à discussão, o agente afirma que não poderia deixar o homem sair da estação até a chegada da polícia. O vídeo não mostra, mas os dois teriam descido a escada brigando. Outros 2 agentes foram alertados de que o homem poderia estar armado e foram até a plataforma. Segundo o Metrô Rio, a imobilização foi para verificar se Edivan estava realmente armado e que, em seguida, ele foi liberado. Edivan contesta a versão. Não vim armado, tudo que eu tenho no corpo eu suspendi minha blusa, identifiquei, a mostrei. O caso aconteceu na última quarta-feira na estação de Del Castilho, na Zona Norte. Em nota, o Metrô Rio informou que abriu uma sindicância para apurar o caso e que o segurança que imobilizou o passageiro foi transferido de estação. Um outro agente fez exame de corpo de delito e disse ter sido agredido. Hoje, Edivan também foi ao IML fazer exame de corpo de delito. A Polícia Civil investiga o caso. E a Polícia Civil também está investigando e prendeu uma mulher acusada de trazer de São Paulo para o Rio de Janeiro, para a favela do Lixão, uma enorme quantidade de drogas. Só essa suspeita já teria movimentado, nesse tipo de transporte, mais de R$1.800.000 em cocaína. Letícia da Silva Chaves, de 22 anos, foi presa por volta de 6 horas da manhã dentro deste ônibus que vinha de São Paulo. Ela foi abordada por policiais da Delegacia de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na rodovia Presidente Dutra. A jovem é apontada pela polícia como elo entre o primeiro comando da capital, o PCC, facção criminosa de São Paulo, com o principal grupo criminoso do Rio de Janeiro. Letícia trazia nesta mochila 10 quilos de pasta base de cocaína que seriam entregues na comunidade do Lixão, também em Caxias. O que chamou a atenção dos investigadores é que Letícia não tem antecedentes criminais, é jovem e tem boa aparência, o que ajudava a despistar a polícia enquanto transportava a droga. Isso é um artifício que o tráfico de drogas vem usando. Elas não ostentam nenhum padrão de anormalidade em suas redes sociais, possuem uma vida bem discreta, mas estão atuando a serviço do crime. Segundo a polícia, a quantidade de drogas apreendida, quando misturada, renderia de 70 a 80 quilos para venda. As investigações, que tiveram início há 2 meses, apontaram que só este ano, Letícia fez 15 viagens de São Paulo para o Rio. A polícia acredita que, neste período, ela abasteceu a comunidade do Lixão com cerca de 150 quilos de pasta base de cocaína, cujo valor comercial chega a R$1.800.000. A polícia tenta descobrir agora para onde está indo este dinheiro. Quem são as pessoas que movimentam essa indústria milionária do narcotráfico? A gente está falando de altas cifras, são 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de reais. Um assalto aconteceu hoje em frente ao Instituto Médico Legal, no centro do Rio de Janeiro. A Rádio Band News FM estava no local apurando uma reportagem e conseguiu flagrar essa ação, inclusive o momento em que o policial à paisana conseguiu imobilizar o suspeito. Acompanhe agora com o Marcos Sadoc. O agente imobilizou o criminoso por cerca de 4 minutos, até a chegada do reforço da PM e da Guarda Municipal. O caso aconteceu aqui na Francisco Bicalho, no horário de movimento, por volta do meio-dia. Uma mulher passava aqui pela calçada com o aparelho quando foi abordada. O criminoso pegou esse aparelho e seguiu aqui pelas ruas, pelo meio do trânsito, que inclusive parou por conta disso, mas um policial à paisana reagiu e conseguiu prender o criminoso. Trafegando nesse sentido centro, passou o serviço na unidade. Quando vi a vítima correndo e gritando que tinha acabado de ser assaltado. Ninguém ficou ferido e o aparelho celular foi recuperado. E olha, a intervenção da Prefeitura no sistema de BRT chega ao fim e agora um acordo vai ser firmado, um termo vai ser assinado para que o consórcio que administra o sistema se comprometa a comprar mais 150 ônibus e a reparar outros 90 que estavam depredados.
O fim da intervenção foi marcada por um relatório que aponta o que o passageiro já sente na pele. Em 6 meses, o interventor Luiz Alfredo Salomão comprovou que estações com grande movimento foram subdimensionadas, enquanto 13 não deveriam nem ter sido construídas. Entre as soluções para trazer melhorias ao sistema estão obras para modificar principalmente o corredor Transoeste. É preciso reconstruir a pista. Você não pode botar asfalto para suportar o tráfego com ônibus pesado, como é o ônibus do BRT. Então é preciso reconstruir aquilo, colocando um pavimento rígido, em concreto, como são os outros corredores. O relatório aponta ainda que o calote é um dos maiores problemas do sistema. Por isso, a tecnologia vai ajudar a identificar passageiros que entraram sem pagar e os fiscais a agirem nas estações onde isso mais acontece, aplicando multas. Para voltar a operar o sistema BRT, o consórcio responsável vai precisar assinar um termo de compromisso com a prefeitura, adquirir 150 novos ônibus e recuperar 90 coletivos danificados nos próximos 12 meses. Além disso, o grupo também terá de investir anualmente R$10 milhões na manutenção de estações e 18 milhões em segurança. Se o acordo não for assinado até segunda-feira, o consórcio perde o direito de administrar o sistema e a prefeitura não descarta uma nova intervenção. A gente continua falando sobre transportes aqui no Jornal do Rio, trazendo informação exclusiva que foi antecipada mais cedo na Rádio Band News FM pelo âncora Rodolfo Schneider, e a gente detalha para você também que acompanha aqui o nosso jornal. Imagens obtidas pela Agência Reguladora de Transportes Públicos do Rio de Janeiro revelam detalhes do acidente de 2 trens que aconteceu em fevereiro desse ano na Zona Norte. Na ocasião, o maquinista de um dos trens acabou morrendo depois de ficar cerca de 8 horas preso às ferragens. De acordo com a investigação, as imagens do interior da cabine mostram que o motorista, o maquinista, Rodrigo Ribeiro de Assunção, de 40 anos, cochilou momentos antes do acidente. Em um dos trechos, é possível ver que o maquinista que operava o trem, que estava a 70 km por hora, chegou a avançar um sinal vermelho antes da batida. No dia do acidente, 8 pessoas foram removidas para uma unidade hospitalar no centro do Rio. As informações deste acidente foram obtidas por fontes da Band. E olha, amanhã, aqui no Jornal do Rio, a gente traz uma entrevista com o secretário estadual de Turismo, Otávio Leite. Ele vai antecipar alguns detalhes para a pasta e entre essas informações que ele contou aqui para a nossa equipe, ele trouxe em primeira mão o anúncio da volta da Feira de Turismo Estadual, que não acontece aqui no estado do Rio de Janeiro há 8 anos e promete movimentar a economia estadual. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista que será exibida amanhã. Nós vamos realizar agora em agosto o Salão Estadual do Turismo, que era uma organização que há mais de 8 anos não acontecia, que consiste num grande ambiente no PR Mauá, nós termos a presença de todos esses setores de regiões importantes, apresentando suas atrações, mostrando os pacotes que podem ser consumidos, enfim, movimentando o turismo para o consumidor da capital e do interior também. A Polícia Civil acaba de responder sobre aquele vídeo que veiculamos no início do jornal e disse que ele faz parte de uma operação de recuperação de carga roubada de bebida, inclusive com a prisão de suspeitos. Então, aí, elogios e não críticas à Polícia Civil por essa ação. Hora de falar de futebol. O lateral esquerdo Filipe Luís foi apresentado hoje no Flamengo. Olá, Thaís, amigos do Jornal do Rio. Em meio ao clima de pressão que o Flamengo vive depois da derrota para o Emelec no jogo de ida pelas oitavas de final da Libertadores, o dia foi de novidade aqui no Ninho do Urubu. O lateral esquerdo de 33 anos, Filipe Luís, foi apresentado. Depois de 14 temporadas jogando na Europa, o ex-atleta do Atlético de Madrid não escondeu a alegria de defender o clube de coração. Foi uma decisão muito difícil, depois de 15 anos jogando na Europa, de ter possibilidade de continuar na Europa, ter ofertas para ficar lá, mas tomar a decisão de voltar para o Brasil jogar. Mas é porque o Flamengo realmente, quando já falei em outras ocasiões, quando o Flamengo liga, realmente balança, é diferente.
O nome de Felipe Luiz já está no bid, mas ainda não há uma previsão de estreia. Lembrando que o Flamengo entra em campo neste domingo para jogar o clássico contra o Botafogo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Direto do Ninho do Urubu com as informações do Flamengo, Roberta Barroso para o Jornal do Rio. Uma boa noite para você, um excelente fim de semana. Amanhã tem Jornal do Rio às 10 para as 7 da noite. Até lá.